Olá, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e a entrevista hoje é com as administradoras da Escola Nacional Florestan Fernandes, escola criada pelo Movimento Sem Terra, localizada aqui em nossa região e que completou 10 anos em 2015. Um pouco dos acontecimentos e das atividades desenvolvidas nós falamos já no primeiro bloco, vamos continuar. Agora eu queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho para o lado pessoal e que vocês contassem um pouco da história de vocês até chegar no movimento e na escola. Imagino que vocês também já tiveram muitas experiências aí com os movimentos. Eu comecei a contribuir no MST em 2006, quando eu terminei, fiz faculdade de agronomia na Unesp, lá em Jaboticabal. E em 2006 eu comecei a fazer o estágio e fiz o estágio já num centro de formação do MST na região de Ribeirão Preto. E aí, por ser agrônoma, tenho essa caminhada no movimento dentro dos assentamentos, né? Trabalhando mais com os assentamentos. E aí me somei ao movimento e, enfim, conheci meu companheiro, a gente casou e estamos morando em Itapeva, que é na região sudoeste do estado, onde a gente é assentado, né? Temos um filho agora e tudo mais. E também com isso, através do movimento, eu comecei a fazer um mestrado que é desenvolvido em parceria com a própria escola. E tenho vindo para a escola para fazer... Estava vindo para a escola para fazer algumas assessorias como professora voluntária também. E aí estou fazendo doutorado e continuo contribuindo como assessora da escola, mas também agora como administradora. Né? Bacana. E eu iniciei minha militância no MST no estado do Mato Grosso. Eu sou mato-grossense, minha família toda de lá. E entrei no MST como a maioria das famílias das pessoas entram no MST, que é através da organização para um acampamento, né, através de uma ocupação de terra. E a decisão de ir para esse primeiro momento de ocupação na região de Cáceres, que já era a segunda ocupação do MST no Mato Grosso, e era o início lá em 1996, foi por conta da necessidade mesmo da família dos meus pais, que sempre viveram trabalhando nas grandes fazendas e nunca conseguiram ter acesso à terra. Né? Então, da minha família, quem vai para a ocupação? Apenas eu. Né? A minha família não vai toda. E é a minha entrada no MST, é a marca, né, registrada assim, de entrar nessa organização. E a partir dali, né, a minha família foi assentada, meus pais moram no assentamento até hoje, e eu fui me envolvendo nas tarefas mais de militância política do movimento. Comecei me inserindo primeiro como alfabetizadora de jovens e adultos, né? Depois coordenadora do setor de educação, que o MST tem, nessa organização pedagógica das escolas. Né? Fiz um curso de pedagogia também em parceria do MST com as universidades, nessa época ainda no Mato Grosso. Daí fui para Goiás, fui deslocada para tarefas, né, dentro do setor de educação para Goiás. E há 1 ano e meio, né, fui deslocada para vir contribuir na coordenação da Escola Nacional. Né, e também estou fazendo mestrado em geografia num programa também específico de educação do campo que tem dentro da Unesp, né, que atende justamente os camponeses através do Pronera. E essa é um pouco dessa história, né, muito breve assim, do que nesses 19 anos Bem resumido. que estou no movimento assim, dessa... Já passei por várias instâncias, né, política, movimento, direção nacional, coordenação nacional, né, de construir também a proposta pedagógica da infância, né, que nós temos toda uma discussão sobre o que é a infância no movimento, né, essa preocupação, né, com as nossas crianças. Também tenho filhos e, para mim, essa realidade é muito necessária do debate, né, dentro do movimento. Enfim, essa tarefa de coordenação da Escola Nacional coloca como desafio essa perspectiva de que a gente possa fazer, né, desse espaço que é a escola, né, a implementação do projeto pedagógico que o movimento, então, né, vai construindo ao longo do seu tempo. Legal. Vamos esquentar o debate um pouquinho aqui. Queria que você falasse para a gente um pouquinho, quem não conhece, o que é o MST especificamente, por que é necessário existir um movimento de luta, de ocupação de terra. Né? A gente imagina que a sociedade do capitalismo, a sociedade privada, o senhorzinho tem lá 1 milhão de alqueires de terra que ele comprou com o suor dele e pagou. E por que vai algumas pessoas lá, todas quererem roubar a terra dele, como algumas pessoas acreditam ser? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho o contexto social brasileiro, da situação da agrária, né? E por que é necessário a gente ter movimentos como o MST no nosso país?
O MST só existe porque nunca existiu a reforma agrária no país, né? Assim como outros movimentos que nos nossos levantamentos, aí até tem um grupo de estudos do próprio Unesp que identifica pelo menos 90 movimentos de luta pela terra no Brasil. Tudo bem que o MST é um dos mais reconhecidos, né, nessa luta. E o MST só existe por conta disso, para organizar famílias, né, que têm o direito a ter a terra, mas não têm essa possibilidade de que o Estado possa possibilitar o acesso sem a luta, né? Então, cada assentamento que o MST, então, com a organização das famílias, consegue ter, né, é uma conquista dessas famílias, conquista dessa luta organizada, né, dessas famílias que se colocam também a essa disposição, porque não são todos os sem terra também que querem se organizar, né, no movimento sem terra e esperam que um dia, quem sabe, o governo possa entregar a terra para eles. Mas isso a gente já não tem a ilusão, por isso intensificamos muitas lutas, né? E uma das formas de luta que o MST, na sua história, nasceu fazendo isso e permanentemente continuamos fazendo isso, é a ocupação de latifúndio. E a gente não ocupa terra de um pequeno proprietário. O que é o latifúndio, pessoal? O latifúndio são grandes propriedades de terra que está em nome de uma família, na maioria das vezes, ou agora, né, nessa nova configuração, também em nome de empresas que não sabemos quem é o dono, quem são os sócios, mas é uma empresa, né, que detém um número grande de terra, de hectares, às vezes milhares de hectares de terra, e que não cumpre a função social que deveria cumprir, que é da produção, né? Tem um índice, a Ana Terra é especialista em questão agrária, pode até ajudar aí. Não cumpre a função social, então esse latifúndio não está sendo utilizado como deveria ser. Os trabalhadores organizados ocupam para questionar, né, aquela propriedade e poder colocar em debate, né, a possibilidade daquele latifúndio se tornar dividido em muitas outras famílias, né? Nós temos exemplos de uma área de 36 mil hectares, né, no estado de Goiás, que tinha um único dono e que agora tem 553 famílias utilizando aquela terra e estão produzindo. Nós acabamos de realizar ontem, né, a primeira Feira Nacional, né, da Reforma Agrária aqui no Parque Água Branca, em São Paulo, e ali estava explicitamente exposto o resultado dessa luta, dessas conquistas da terra, né, que é a produção de comida, de alimentos saudáveis, sem agrotóxico, em grande quantidade e em grande diversidade, né, para a população. Então, a nossa luta, né, a ocupação do latifúndio dá resultado, né, econômico para as famílias e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Ô, Ana, mas existe latifúndio no Brasil? Existe. Existe latifúndio e cada vez mais ele vai se transformando, né? Que é esse debate que o agronegócio, né, implementado, que é a característica do avanço do capitalismo sobre o campo no Brasil, um processo altamente concentrador. Então, hoje o Brasil tem um país que tem a maior concentração de terras no mundo, né? Então, tem o índice Gini, que é o índice que mede esse índice de concentração de terras, e o Brasil é um dos países mais desiguais também que existem no mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê sendo propagandeado um agronegócio, grande exportador de grãos e etc., a gente tem um processo de desterramento de muitas famílias, né? Que são expulsas do campo por não terem mais condições de produzir. E o latifúndio hoje ele assume novas características, né? Não é mais aquele senhor latifundiário, oligarca, etc., né? Hoje em dia são grandes empresas transnacionais. Então, o Brasil passa por um processo de desnacionalização das suas terras, né? As terras vão deixando de ser nossas para serem cada vez mais do capital internacional. E o movimento questiona principalmente as formas de cumprimento da função social, não só pela produtividade, então, grandes extensões de terra improdutivas, mas são características do agronegócio até hoje, o desrespeito ao meio ambiente, vídeo que está sendo feito por todo o Cerrado brasileiro, pela floresta amazônica, né? Esse desequilíbrio ambiental que a gente vive hoje, e também por condições de trabalho escravo, né? Então, o Ministério Público do Trabalho vem sistematicamente notificando diversas empresas do agronegócio, grandes produtoras de suco de laranja, como a Cutrale, né? Grandes usinas de cana-de-açúcar, como o Grupo Cosan, por estarem praticando trabalho escravo. Então, esse modelo que escraviza o nosso povo, que não produz alimento para o nosso povo e que aumenta a desigualdade, é um modelo que não serve para nós. Por isso que o MST questiona, né, e faz a ocupação dessas áreas para que sejam convertidas para a reforma agrária e para a produção de alimento, né,
E a agricultura familiar hoje no Brasil, que é a pequena agricultura, é responsável por mais de 70% dos alimentos que a gente consome. Então, a pauta da reforma agrária é uma pauta que dialoga com a cidade justamente pela possibilidade que a gente tem de produzir alimento e alimento barato para os trabalhadores, né? Alimento de qualidade para os trabalhadores, né? Legal. E para a gente falar um pouco da situação do país hoje, como que estão as ocupações hoje e como que está a questão o governo está cedendo, está contribuindo para a reforma agrária, está longe disso? Como que está esse complexo governo, aliás, que dialoga com os movimentos sociais e que tem Cátia Abreu também como no agronegócio? Como que é isso? Para nós é bastante complicado essa situação, né? Porque o MST foi um dos movimentos que apostou e acreditou na perspectiva de que um governo popular pudesse fazer a reforma agrária, já que é a nossa luta mais específica, né? Mas assim como tantos outros movimentos, também a gente se decepciona, né, com o processo que veio sendo desenvolvido ao longo dos 8 anos de Lula, né, ao longo dos 8 de Dilma. Mas ainda acreditamos que esses são menos piores do que poderiam ser outros, né? E a nossa força está na capacidade nossa de organizar as famílias para continuar lutando, né? Essa é a nossa tarefa, né? Independente de qual governo esteja, né? Se este que tínhamos esperança não foi tanto assim responsável, né? Por um compromisso que tinha com os trabalhadores, a nossa tarefa é continuar lutando e cada conquista que é feita, mesmo que ainda tenha sido muito pouca nesses últimos anos, né? Cada conquista é feita através do esforço dessa organização, né, do MST ou de outros movimentos que conquistam, né, áreas de assentamento. Nós reconhecemos que a política do governo federal, em alguns momentos, contribui, né, por exemplo, alguns programas que foram implementados, né, na área mais direta da produção, da comercialização, tem impactado bastante, né, os assentamentos que já existiam, né, tem melhorado as condições de vida das famílias nos assentamentos, porém, no acesso à terra está bastante reduzido e, por isso, continuamos organizando famílias, ocupando o latifúndio, né, como é o caso, por exemplo, né, do Movimento Sem Terra lá em Goiás, que ocupou no ano passado uma área do senador Eunício de Oliveira, né, senador pelo estado do Ceará, uma área enorme, né, e que não se tem muito fundamento da sua origem e tudo mais. Então, a ocupação é justamente para questionar, né, esse tipo de propriedade, né, que é dito por alguns que detêm essa propriedade, mas enquanto tem 3.000 famílias, né, que querem aquela área para poder produzir alimentos, enfim. Né? Então, são formas que a gente continua fazendo e vamos continuar fazendo enquanto não tiver uma política efetiva da reforma agrária no nosso país. Legal. E dentro desse... Quer falar? Pode Só falar. para completar, inclusive aqui em Jacareí nós temos uma ocupação em andamento, o acampamento Patrícia Galvão, né, que fica às margens do rio Paraíba, desculpa, estou toda confusa, do rio Paraíba, e que questiona uma fazenda que tem uma dívida muito grande com o estado de impostos. Então, tem lá 14 famílias que estão organizadas e que estão pautando para ocuparem essa área. Legal. E dentro todo esse contexto que a gente está conversando, falando de vários assuntos, qual que é a importância que vocês veem da escola, no sentido mesmo de educar e preparar os mais jovens para entender essa realidade que a gente vive hoje, que cada vez é mais difícil de compreender, apesar de nós termos aí mais informação, né, mais meios, ter internet, mas parece que quanto mais informação, a população fica também confusa com alguns meios de comunicação que são parciais. Como que é a importância de uma educação, da escola, no caso, para esse preparo, para que as pessoas possam enxergar aí uma realidade, a realidade mais popular, a realidade mais social, né? A gente vive um momento de muitas crises, né? Então, compreender todas essas crises que a gente vive é bastante complicado, bastante complexo, né? A gente tem uma educação pública, que é uma educação que a gente, cada vez mais, e principalmente aqui no estado de São Paulo, percebe que é uma educação que não forma, né?
que muitas vezes deforma, né? E a mídia vem com esse papel também, né? Essa coisa da informação, da forma como a informação circula, né? E a gente tem que ir depurando as informações e entendendo onde que elas se formam de verdade, né? Então, a escola, ela vem com esse papel de formação política mesmo, para que as pessoas possam entender, de fato, né, qual que é o seu papel na sociedade e se entender enquanto sujeito social, né, como um agente de transformação. Então, como um quadro, né, ligado a uma organização, a um movimento social. Então, para nós, abrir a porta da escola e possibilitar, né, que muitos jovens e muitas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade nem mesmo de sentar num banco de escola possam ter aula com grandes intelectuais e que estudam a teoria, né, e possam compreender, né, e ajudar na formação da consciência das pessoas, né. Uma das lições desses 10 anos da Escola Nacional é de que esse processo de formação, de educação que o MST desenvolve, não só a luta, né, através da ocupação, mas esse processo de conscientização das pessoas que estão inseridas nessa luta, isso incomoda a burguesia, né? Incomoda o outro lado, incomoda quem não concorde com o nosso projeto de luta ou de sociedade, né, o que fazemos. E isso é bem explícito nos meios de comunicação, isso a gente pode verificar aí nos blogs, né, pela internet e tal, opiniões totalmente, né, opostas, né, e combativas à nossa proposta, né, de fazer educação. Haja vista, né, o número de escolas fechadas, né, no campo, em alguns em áreas de assentamento. E ao se tratar da Escola Nacional Florestan Fernandes, por exemplo, né, de dizer que agora eles têm até a própria universidade. De fato, para nós, a Escola Nacional representa a universidade popular, uma universidade feita, construída, né, materialmente pelas mãos do povo, mas é mais popular no sentido disso, né, de saber construir conhecimento através, né, do que a gente vem fazendo na prática, do próprio movimento ou de outros movimentos populares. Então, essa é uma lição que temos enfatizado bastante. Vamos continuar fazendo, né, o nosso projeto de educação. Se isso incomoda, é porque estamos no caminho certo e vamos continuar mantendo esse caminho. Tá certo. E para fazer aqui um pouquinho do advogado do diabo, queria falar um pouquinho. Por exemplo, o MST recebe às vezes algumas críticas de que algumas famílias recebem a terra e depois ela vende a terra e aí vai assim e fica eternamente no movimento. Existe isso, ou como que é isso, ou como que isso é combatido? Porque imagino também que o movimento ele é incorporado por milhões, por diversas pessoas, e que como que é a organização disso? O movimento, a direção nacional e as direções estaduais do movimento são totalmente contra a venda de parcelas. Nós não aconselhamos e não reconhecemos quem vende parcela nos assentamentos coordenados pelo MST. Isso acontece não só no MST, em outros movimentos sociais também. Em outros, às vezes, com mais índice, né? Mas como é o MST o mais reconhecido, né? Então, logo a crítica. Mas nós temos, né, essa definição, não apoiamos, não aceitamos quem vende. E o INCRA, inclusive, tem uma das portarias, né, de que venda de lote é crime e é punido, né? Quem vende, quem acessou a terra, tem seu cadastro no INCRA, o seu CPF está lá, né? Ele vai ser punido pelo resto da sua vida quando ele passa para outros numa negociação feita ali entre os dois. E que daí pode os dois perderem, tanto quem vendeu, porque vai responder um processo, né, quanto quem comprou, porque ele está ilegal naquela área de assentamento, né? Então, também vai ter que responder essa decisão de ter entrado desta forma, né, numa área federal, né? Porque os assentamentos são áreas federais que têm uma concessão de uso para aquelas famílias. Então, pode servir de herança de primeiros... É importante esclarecer isso, né? De primeiros... dos filhos, dos né? filhos, Primeiro grau, né? Isso. Então, pode servir de passar de pai para filho, né? Ou até de filho para pai, pode ter isso. Mas não pode ser como mercadoria, como sua propriedade, que você possa fazer qualquer negócio com ela. Né? Porque você tem que responder um processo na Justiça Federal quando isso ocorre. Assim, né, com as vendas de parcela, quando acontece, nós estamos totalmente abertos para que seja, né, executado o processo. Né? Nós não admitimos, não apoiamos e... isso acontece como acontece também, né, no geral dos movimentos. Quem é assentado uma vez não pode ser assentado de novo. Então, esse argumento de que vendeu a parcela para continuar ocupando terra, etc., ele é falso,
né? Ele não existe porque quem é assentado uma vez fica com o seu CPF registrado no INCRA e não pode mais ser assentado, né? A única forma de transmissão do lote é uma transmissão por hereditariedade ou então quando o próprio Estado faz uma nova comissão de seleção para que aquelas famílias sejam assentadas na localidade. Queria agradecer bastante a presença de vocês aqui no TV Câmara. Acho que a gente desmistificou bastante aí e explicou, principalmente para as pessoas que não imaginavam que tinha uma escola aqui do movimento pertinho da gente e que faz esse trabalho importante, né, da nossa região. Inclusive, a gente gostaria de convidar quem quiser conhecer a Escola Nacional. Aos sábados, a escola recebe visitantes, né? É só fazer contato conosco pelo telefone que tem aí e a gente está, né, com as portas abertas para recebê-los. Muito obrigado por esse espaço e continuamos próximos. Legal. A gente agradece muito também estar aqui, poder esclarecer essas questões do que é a escola, do que é o MST e para convocar mesmo a população que repense e pense também no que são seus direitos, né? Que a gente vem sendo tolhido por nossos direitos todos os dias, né? Então a necessidade do movimento nada mais é do que organizar pessoas que têm seus direitos cortados, né? Tá certo. Obrigado pela presença mais uma vez. O TV Câmara Entrevista de hoje conversou com o pessoal da Escola Nacional Florestan Fernandes. No programa de hoje entendemos mais sobre o trabalho feito nessa escola tão voltada para a mobilização social. Falamos também sobre algumas ações do MST e um pouco da situação agrária brasileira. O programa termina agora, mas você pode conferir essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia. Nos vemos então em uma próxima oportunidade. Até lá.